Vocês estão conseguindo ver a tela aqui, o slide? Perfeito. Sim. Eu não. Sim. Eu acho que é porque eu tô Dá- pelo celular, peraí. Bom, gente, enquanto a Bia tenta ver a tela, qualquer coisa, quando der certo, você me avisa, tá, Bia? Se não conseguir. Agora deu. Boa. Então, gente, continuando hoje, então, Colossenses, capítulo 1. Hoje vai ser do versículo 15 até o versículo 23. Na verdade, o capítulo inteiro vai até o versículo 29, mas do 24 ao 29 já faz parte de outro assunto, que aí o Rodrigo vai falar na semana que vem, que é um link já com o capítulo 2, o comecinho do capítulo 2. E eu não queria entrar nessa passagem na semana passada, porque é uma passagem meio longa, bem extensa, então aí ia ficar muito, muito longa a aula, é melhor dar essa separada. Então eu vou ler aqui Colossenses 1, do versículo 15 até o versículo... Na verdade, vou ler até o versículo 20, e depois, mais para frente, a gente vai ler do 21 até o 23. Eu vou ler na versão mais antiga, a ARA, porque é a mais conhecida, fica mais fácil para a gente lembrar algumas palavras. Diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de tudo, antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove Deus que, nele, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Antes da gente entrar nessa passagem versículo por versículo, como a gente está acostumado a fazer, lembrando que eu recentemente até trouxe uma pregação nesse assunto lá no Espaço Jovem que teve online, então depois quiserem ver um pouco mais sobre esse assunto, que na EBD não é meio uma pregação, é bem diferente, então são focos diferentes que eu vou trazer aqui hoje de manhã. Mas só para relembrar umas coisas, a gente tem que lembrar nessa aula que é justamente aquilo que Paulo vai ficar rebatendo durante toda essa passagem. Primeiro, a heresia de Colossos, eles acreditavam que a matéria ela era essencialmente má, e isso impossibilitaria a encarnação de Deus. Era impossível que Deus, um ser perfeito, encarnasse porque a matéria é totalmente má. Segundo, eles acreditavam que Deus não poderia ter criado o mundo e todo o universo, pois um ser perfeitamente bom não consegue criar um universo mau. Então, como Deus é um ser perfeito, era impossível que ele fosse o criador do mundo, o criador do universo. E os gnósticos, eles colocavam a autoria da criação aos anjos, a seres espirituais, a seres intermediários que estão abaixo de Deus, porque eles já seriam considerados seres maus por natureza, por não serem totalmente bons igual Deus. Terceiro, eles acreditavam que Cristo não foi o único Filho de Deus. Eles criam que Cristo era apenas um entre outros intermediários entre Deus e os homens. Então tinha anjos, tinha seres espirituais, tinha a Sofia, que era uma representação feminina da sabedoria, que a gente vai falar mais para frente. Então eles criam que Jesus não era um ser especial diferente dos outros. Jesus era um ser igual aos anjos, igual outros seres espirituais, que fazem essa conexão entre Deus e o povo. Eles também acreditavam que para atingir a salvação bastava apenas buscar um conhecimento secreto e oculto, ou seja, essa salvação podia ser totalmente a parte de Cristo. Eles criam que não era necessário a pessoa de Cristo para que a gente fosse salvo, para que Deus nos reconciliasse. Então, esses 4 pontos são pontos muito importantes para a gente lembrar antes de entrar nessa passagem, porque é justamente cada item desse que Paulo ele quer rebater. Desculpa. Que Paulo ele quer rebater usando essa passagem. Então, esses 4 pontos, como a gente já falou nas outras aulas. Então, começando aqui o primeiro trecho da aula, a primeira parte da aula,
vai ser sobre Colossenses do capítulo 1, versículo 15 até o 20, que foi o que eu acabei de ler. E isso aqui, para quem não sabe, é o famoso hino cristológico, tá? Essa passagem, se vocês tiverem Bíblias mais recentes, então a NVI, a NVT e tudo mais, elas vão trazer essa passagem de uma maneira diferente. Ela traz com estrofe, ela muda a fonte do texto, ela traz como se fosse um salmo, sabe? Como se fosse uma música. Então, essa passagem muito provavelmente era um hino cantado, que a igreja primitiva cantava, provavelmente foi criado antes mesmo de Paulo. E a maioria dos teólogos ao longo da história, eles acreditam que essa passagem trata-se de um hino cantado na igreja primitiva, porque tem a presença de ritmo, tem a presença de rimas, tem um arranjo estrófico, tem uma estrutura, tudo isso na parte grega, tá? No português acho que não dá para perceber tanto. Mas no ponto de vista grego tem todas essas coisas que parecem muito um hino. Tanto é que eu trouxe aqui como curiosidade para vocês a passagem inteira no grego, do versículo 15 até o versículo 20. Então, vocês estão vendo meu mouse aqui, então, né? Meu mouse aqui na tela. Sim. Que nem, por exemplo, aqui no comecinho, que fala que ele usa a mesma expressão verbal nessa passagem. O versículo 16 começa em contraste, o versículo 19 também começa com o mesmo contraste. Aqui no versículo 16 a gente tem uma frase tanto no céu como na terra, e aqui ele vai falar tanto na terra como também no céu. Ele traz esses arranjos rítmicos e de rimas, justamente porque era uma música, era mais fácil da galera decorar dessa forma, né? Aqui também a gente vê um contraste entre a primeira e a segunda estrofe do hino. Aqui, palavra que é muito usada, que seria por meio dele. Então, toda essa estrutura no grego que a gente consegue perceber, isso mostra que é muito provável era um hino que a igreja primitiva cantava. E isso já fica uma reflexão para a gente, né? Olha o nível de hino que a igreja primitiva cantava. A gente vai estudar mais a fundo agora o hino, né? Mas para a gente buscar essa inspiração na nossa vida, né? Todo mundo aqui que está não todo mundo, mas quase todo mundo aqui que está nessa chamada, ou faz parte de alguma área musical da igreja, ou canta, ou toca, enfim, sempre está nessa área de louvor. E é um exemplo de louvor que a gente deve buscar também cantar a Deus, né? Uma música totalmente cristocêntrica, que mostra a pessoalidade de Cristo, que mostra a divindade de Cristo, que tem teor de salvação, tem teor de escatologia nesse hino. Então é um hino muito complexo e apesar de ser simples, né, ser um hino bem pequeno. Mas enfim, essa é a estrutura grega. E agora, fazendo versículo por versículo, como a gente está acostumado, no decorrer desse texto, Paulo ele inclui esse hino enquanto ele escreve a carta aos Colossenses, e ele faz isso com um único e principal objetivo. Ele precisava ressaltar a divindade e supremacia de Cristo. Ele precisava mostrar para a galera de Colossos, inclusive para os hereges de Colossos, que Cristo ele era Deus e Cristo ele era supremo, justamente por causa daquelas 4 coisas que a gente falou no começo, que a heresia de Colossos ensinava. No versículo 15, aqui Paulo ele vai começar mostrando por que Jesus é Deus, por que ele é supremo. Primeiro, porque Jesus ele é a imagem de um Deus que é invisível. Eu vou abrir aqui João 1:8. Alguém pode abrir Hebreus 1:3 e ler em seguida, por favor? Aqui, ó. João 1:18. João vai dizer assim: Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Então ninguém nunca viu o próprio Deus, porque a Bíblia fala que Deus é espírito e é impossível ver um espírito. Então, todas as vezes, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, que alguém possa ter falado na passagem na Escritura que viu Deus, com certeza era uma imagem de Deus. Essa imagem, com certeza, era a pessoa de Cristo ali naquele momento. Hebreus 1:3, quem achou? O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é e com sua poderosa palavra sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu. Isso. Ele é o resplendor da imagem de Deus, ele é a irradiação perfeita, ele é a expressão exata da pessoa de Deus. Então aqui já fica uma coisa interessante que às vezes a gente esquece, né? Quando a gente está lendo Gênesis e tem o Jardim do Éden e tudo mais,
e Deus aparecia para falar com Adão e Eva, a gente já imagina quem que era essa imagem de Deus, né? Se Deus é um Deus, Deus Pai é um Deus invisível, o único Deus que eles conversavam naquele momento, provavelmente já era a própria pessoa de Cristo, que é a imagem que nós conseguimos ver, é a imagem visível do Deus que é invisível. Cristo ser a imagem não retrata apenas um reflexo, retrata a encarnação de Deus. Então, hoje a gente pega a palavra imagem e parece algo meio estranho, né? A gente pensa em imagem de foto, algo que não é totalmente perfeito, algo que somente representa alguma outra coisa. Mas quando Paulo está falando aqui que ele é a imagem de Deus, no pensamento grego, a imagem de algo, ela representava a própria essência desse algo. Então, se eu pego um barro e faço um outro tipo de barro, faço um formato diferente de barro, esse barro ele é uma imagem do outro barro, mas ele também é a essência daquele barro, ele é feito da mesma matéria, ele é exatamente a mesma coisa. Então, no contexto grego, ser a imagem mostra exatamente que Cristo ele era a própria divindade, ele era o próprio Deus. E Paulo aqui já faz um teor apologético, né? Que ele sempre vai tentar rebater a heresia de Colossos, mostrando que Cristo, Deus, conseguiu encarnar e por isso que ele é Deus. Aqui, continuando no versículo 15, Paulo também vai falar que Jesus é o primogênito sobre toda a criação. No primogênito, no grego, ele vai usar essa palavra, protótokos, e ela não tem o sentido de ser criado, tá? Isso é uma confusão que algumas heresias atualmente distorcem. Por exemplo, os testemunhos de Jeová, eles creem que Jesus é o primogênito no sentido de que Deus criou Jesus, não que Jesus ele era eterno, mas que Deus, Pai, ele criou Jesus, e Jesus ele é um ser, criatura, como todas as outras. Então, a gente tem que pegar primogênito aqui e pensar que é no sentido da supremacia, da precedência e da subordinação de Cristo sobre a criação. Ele não é o primogênito porque ele foi o primeiro a ser criado, mas ele é o primogênito porque ele está acima da criação, ele precede todas as coisas e toda a criação está abaixo do seu senhorio e do seu domínio. Ele tem os privilégios de ser o primeiro na história. Gente, sempre que quiser me parar, me cortar, me falar alguma coisa, pode cortar, viu? Versículo 16, continuando aqui, Paulo fala por que Jesus Cristo é divino, porque Jesus ele é o agente, ele é a esfera da criação de todas as coisas, tanto o mundo visível, os céus e a terra, quanto o mundo invisível, então tronos, os reinos, os governantes e as autoridades. E Paulo fala isso justamente para mostrar para a heresia de Colossos que eles estavam adorando algo que estava totalmente abaixo de Jesus Cristo. Então, lembra que eu falei que eles adoravam anjos, eles adoravam seres espirituais, todas essas coisas? Aqui Paulo está mostrando que, inclusive, sobre os anjos, sobre todos esses seres do mundo invisível, Jesus ele está acima deles, porque Jesus é o cara que criou essas coisas, tanto visíveis quanto invisíveis. E por que eu falei que ele é o agente e ele é a esfera da criação? Ele é tanto quem criou e ele é tanto o meio pela qual as coisas foram criadas. Porque vocês vão ver, se vocês forem comparar algumas versões, você vai ver que a NVT vai falar que por meio dele todas as coisas foram criadas. E a NVI, ela vai falar, pois nele todas as coisas foram criadas. Isso é uma certa ambiguidade que cada tradução vai falar, mas no geral, essa preposição em aqui, que está lá no texto grego, ela pode ser tanto instrumentativa quanto locativa. Então, o que isso significa? Todas as coisas foram criadas de modo instrumentativo por Cristo, ou seja, Cristo foi o instrumento da criação, ele foi quem criou, e também pode ser locativo, ou seja, tudo foi criado em Cristo. Ele é a esfera da criação, ele é a essência, ele é a expressão da criação. E essa ambiguidade pode ser proposital. Então, o uso dessa preposição nessa passagem pode mostrar para a gente que Cristo ele cria e também em Cristo tudo foi criado, mostrando a total plenitude da criação de Cristo. Continuando, versículo 16, Paulo vai falar outro motivo porque Cristo é Deus, e é porque Jesus ele é o Criador, como ele já falou agora há pouco, e ele também é o propósito da criação. Cada sentimento do universo visível e mundo invisível foi criado para ele e sua glória. Aqui no final do versículo 16, Paulo vai falar que
tudo foi criado por meio dele e para ele. Todo o propósito da criação, cada sentimento do universo, cada estrela, cada planeta, cada galáxia que existe, foi criada exclusivamente para Cristo, para a glória de Cristo. A Terra não foi criada para a gente simplesmente habitar nela, a Terra foi criada para Cristo e para a glória dele. Tudo converge para ele. No versículo 17, aqui Paulo vai falar um outro motivo do porquê que Cristo é Deus, e é porque Jesus, ele é antes de todas as coisas. Aqui a preposição pró designa tanto prioridade no tempo como na classificação. Então Cristo, ele tem a prioridade sobre tudo e ele existe antes de tudo. Ele existe eternamente e ele também está acima de todas as coisas. Tanto é que em João 1:1, essa preposição é usada da mesma forma, que aqui ele vai falar, no princípio era o verbo, e aqui quando ele fala, e o verbo estava com Deus, ele vai falar, e o verbo estava no princípio com Deus. Então, antes de todas as coisas, aqui usando a preposição prós, antes de todas as coisas, Cristo já existia. Aí João continua falando que o verbo era Deus. Então aqui Paulo quer mostrar essa primazia de Cristo antes de todo o universo. Ou seja, em resumo, todo esse hino vai ser exaltação totalmente a Cristo, né? O hino inteiro é para mostrar que Cristo, ele é Deus e ele é o cara. Finalzinho do versículo 17, Paulo vai falar que Jesus é Deus, porque Jesus mantém todas as coisas. E esse manter todas as coisas é no sentido de harmonizar, no sentido de controlar, no sentido de subsistir, de ter em suas mãos o controle de todas as coisas que existem nos céus e na terra. João Calvino, baseado nessa passagem, ele vai falar que o Criador não esqueceu de sua criação, porque ele diariamente mantém o equilíbrio no universo. Porque no pensamento grego, algo mantinha a coesão de todo o universo. Tinha algo no universo que mantinha a Terra no seu lugar, que mantinha um Sol no seu lugar, que mantinha as estrelas no seu lugar. E Paulo, ele vai nos lembrar que Cristo, ele é o princípio da coesão. Cristo, ele aplica e ele mantém as leis que regem e controlam o universo. Então, aqui Paulo quer mostrar que tanto as coisas que o povo de Colossos estava adorando eram coisas que o próprio Cristo mantinha e controlava por meio hoje a gente sabe, né, por meio das leis das física, por meio das leis da física, hoje a gente sabe que todo o universo ele tem uma certa ordem, e é muito que entra no debate hoje em dia do design inteligente. Não sei se vocês já ouviram falar de design inteligente, mas é uma maneira que cristãos tendem a provar cientificamente que a existência de um Deus. Porque a física vai mostrar que o caos é o criador de todas as coisas. Então, o caos é o que criou o universo, o caos criou a Terra. Era uma infinidade de possibilidades para ter vida na Terra, e acabou que o caos acabou gerando essa vida. E o cristão, os cientistas cristãos vão falar que o design inteligente nada mais é do que você olhar como o universo ele tem sentido, como a Terra ela tem sentido, o lugar que a Terra está em relação ao Sol, as condições climáticas da Terra, todas essas características, elas provavelmente, na visão cristã, elas provam que há um Deus, há um Criador acima de nós que controla e criou desta maneira e mantém todas as leis da física funcionando. Então, isso é algo que Paulo já há 2000 anos já escrevia, mostrando que Cristo ele é o agente que mantém a coesão de todo o universo. E de modo resumido, no versículo 15, 16 e 17, Paulo ele tinha esse principal motivo, que era ressaltar o quanto Cristo ele é Deus e o quanto Cristo ele é supremo sobre toda a criação, que a galera de Colossos estava querendo adorar. Tudo que eles adoravam era exatamente coisas que o próprio Cristo havia criado. Ô, Renatinho. Alguém quer falar alguma coisa? Oi, pode falar. Eu. Pode falar. No versículo 17, na NVT tá e mantém tudo em harmonia, né? Então acho que eles foram bem felizes aí na tradução, porque é exatamente isso que você falou. E é interessante você pensar que, tipo, nesse no cristológico, Paulo ele resgata não, né? Ele traz esse entendimento de que Jesus, embora sendo 100% homem, aqui ele traz toda a essência, né, da divindade de Deus para Jesus, né?
Então, quando você para e pensa, por meio dele todas as coisas foram criadas. A gente sabe que quem criou todas as coisas foi Deus. Mas aí quando ele fala que Jesus foi por meio dele que todas as coisas foram criadas, então você traz essa divindade de Deus para a figura de Jesus Cristo, né? Tronos, autoridades, tudo está sobre o domínio de Jesus. Mas só que Deus não é Deus também? Como é que Jesus tem também essa autoridade? É porque Jesus ele é 100% Deus também. Então é interessante você ver como que aqui Paulo ele traz combate, né, o gnosticismo, trazendo a divindade para a figura de Jesus Cristo, né? Você vê isso daí muito claramente quando você lê, né? É claro que agora quando você deu semana passada você deu toda essa introdução, agora fica muito mais claro de se encaixar esses pontos, né? Sim, quando a gente vê o contexto, o porquê que Paulo escreveu, fica extremamente tudo mais claro, né? Como eu falei, tem até mais cartas, acho que tem pelo menos no Novo Testamento umas 8 cartas, 8 livros que foram escritos e combatem o gnosticismo durante seus escritos. Uma coisa importante aqui, gente, eles combatem o gnosticismo, mas antes do gnosticismo existir, sabe? Porque o gnosticismo em si, ele vai aparecer 200 anos depois da era apostólica e tudo mais. Aqui eles estão tentando rebater a raiz do gnosticismo, porque estava surgindo essa ideia, estava surgindo essa heresia. Então aqui, quando fala que eles estão rebatendo o gnosticismo, não é propriamente aquilo que surge 200 anos depois, mas é o princípio, né? Aqui que começou a bagunça e no fim, apesar das cartas de Paulo, as cartas de toda a galera do Novo Testamento, o gnosticismo cresceu, ficou extremamente famoso, mas depois, graças a Deus, nos primeiros séculos a igreja rebateu e acabou com essa heresia da época. E o Rodrigo falou da questão da NVT, e a NVT também foi muito feliz quando ela traduziu no versículo 15, quando fala que Cristo ele é primogênito sobre toda a criação, a NVT coloca que Cristo ele é supremo sobre toda a criação. Então eles também foram bem felizes em trazer o sentido de primogênito aqui que Paulo vai usar nessa passagem. Tudo certo? Se vocês ouvirem qualquer barulho aí, é que às vezes umas crianças correm aqui, mas ignora. Então, nesse trechinho... Oi? Pra você ver, aqui as crianças... Virou papai? Não. Já não passada de pimpolho. Não, antes fosse as minhas, mas as crianças dos outros, né? Correndo no corredor. Enfim. Então aqui, continuando, do versículo 15 ao 17, Paulo ele traz a divindade de Cristo, e no versículo 18 ao 20, Paulo ele vai ressaltar também o senhorio de Cristo sobre a igreja, que Cristo ele é supremo sobre nós cristãos. Então aqui no versículo 18, quer dizer, Paulo ele vai começar falando que Jesus ele é a cabeça da igreja, que é o corpo. Então aqui ele diz a palavra que falei, que é tanto para a cabeça quanto para a autoridade, tanto para um ser que dirige e ordena a igreja. Os hereges da época eles diziam que era possível viver plenamente sem Cristo. E quando Paulo aqui reforça que Cristo ele é a cabeça de um corpo, ele está querendo mostrar que sem Cristo não existe igreja. Do mesmo modo que sem a cabeça não há corpo. Então, nós e Cristo somos um organismo vivo e indivisível. É impossível separar a igreja de Cristo, porque a igreja, o corpo sem a cabeça, está totalmente morta. Então, Paulo aqui quer mostrar que não há nenhum meio para nós próprios, buscarmos a salvação, se não for por meio da pessoa de Cristo. Ele é essencial, e por isso que ele é Senhor sobre a igreja. Aqui no versículo 18... Oi. Desculpa. Esse papo aí, então, de desigrejado já era, né? Se você fala assim, a igreja sou eu, então não preciso congregar em nenhuma igreja, né? Então você é um corpo sem cabeça, né? Isso é um problema que a gente tem visto muito recentemente. E tudo, cara, na verdade, tudo acontece porque a gente tem uma visão errada do que é a igreja. Primeiro que eu não sou igreja, já começou um erro grande aí, um erro teológico que a gente tem passado e às vezes nem percebe. Eu não sou igreja, Rodrigo não é igreja, Clebinho não é igreja, a Aline não é igreja. Nós individualmente não somos igreja, mas quando Paulo vai falar em Efésios 2, ele vai falar que nós somos como pedras que juntas edificam um corpo, e esse corpo é chamado igreja.
eu só sou igreja quando eu participo de uma comunidade com pessoas que também são igreja. Então, eu sou apenas uma pedra que faz parte de um grande edifício, e esse edifício é a igreja do Senhor. Então, eu sozinho não sou essa igreja, eu sou apenas um pedaço, e só é completo quando a gente está totalmente junto. Então, a questão do desigrejado é complicada, porque em Hebreus 9, Hebreus 10, se não me engano. Enfim, Hebreus 9 ou Hebreus 10, tem um versículo que o autor, ele manda a gente não deixar de congregar. Ele fala, não deixe de congregar como fazem outras pessoas. O congregar é mandamento e é pecado se eu não fizer. Se eu não congregar em uma comunidade, se eu não me ajuntar com os meus irmãos para louvar, para ceiar, para ofertar, se eu não fizer essas coisas que é feito em comunidade, é pecado. Então, sim, uma pessoa que é cristã e não quer participar de um membro, não quer participar de uma igreja, ela está descumprindo um mandamento bíblico, um mandamento claro, e é sim um pecado. Então, enfim, é um assunto complicado, mas é importante sempre dar essa relembrada. A referência está em Hebreus 10, 25, Renatinho. Você abriu aí? Pode ler. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Isso. Então, congregar é uma ordenança bíblica, e o descumprimento de uma ordenança bíblica é o famoso pecado. Então, claro como a neve. Claro como a água. Sei lá qual é o ditado. Enfim. Continuando aqui então, aqui no versículo 18, Paulo vai falar que Jesus, ele é o princípio. E essa palavra princípio, essa palavra arhe, ela também foi usada por João 1:1, quando fala lá que no princípio era o verbo, aqui ele vai usar a palavra arhe como princípio. E em Gênesis 1:1, na Septuaginta, que foi a tradução do Antigo Testamento do hebraico e do aramaico para o grego, eles traduziram Gênesis 1:1 como Enarhe, blá blá blá, que seria no princípio criou Deus os céus e a terra. Então ele vai usar essa palavra arhe justamente para mostrar a divindade de Cristo, como Cristo ele estava no processo da criação, como ele era Deus, como ele sempre esteve antes de todas as coisas juntamente com Deus. Lembrando que no Novo Testamento, sempre que os apóstolos vão citar o Antigo Testamento, eles usam a Septuaginta. Então, não sei se vocês já perceberam, mas quando eles citam algumas passagens, vocês vão lá no Antigo Testamento e vai ver que é um pouco diferente do que está na versão do Antigo Testamento. Que eles estão citando a Septuaginta, tá? Que é uma outra versão do Antigo Testamento. Lembrando que a Septuaginta não é inspirada, sempre bom lembrar disso. Enfim, Jesus, ele é o princípio, antes de tudo, assim como Deus. No versículo 18, também Paulo vai falar de novo a palavra primogênito, mas ele usa agora em outro sentido. Ele vai falar que Jesus é o primogênito dentre os mortos. Isso mostra que Jesus ele é quem inicia a ressurreição escatológica. O que ele está falando? Ele está falando que Cristo ele foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer, que é a promessa que está guardada para nós. Em 1 Coríntios 15, o capítulo inteiro, Paulo vai falar sobre essa ressurreição que nós vamos passar, que ele fala que ao som da última trombeta, nossos corpos serão transformados e os mortos vão ressuscitar e todas essas coisas. Tem a ver com a questão escatológica da coisa. Jesus ele não foi o primeiro a ressuscitar, mas ele foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer, porque todos os outros da Bíblia ressuscitaram e morreram depois de anos, como já acontece até os dias de hoje. Agora aqui no versículo 19, Paulo vai falar que Jesus é Deus, porque Jesus ele é a morada da plenitude de Deus. Aqui ele fala a palavra no grego, ele fala que Jesus ele é o pleroma de Deus. E quando Paulo fala pleroma, ele está claramente contrastando uma heresia do gnosticismo que eles chamam de o pleroma gnóstico. E o que é esse pleroma? Segundo a heresia de Colossos, o pleroma ele era uma região de luzes que ficava acima do mundo terreno e onde os seres espirituais, que eles chamavam de Aions, que são seres eternos, e Sofia, que era uma representação feminina da sabedoria, habitavam. Então eles criam que esse pleroma era como se fosse uma região entre a terra e o céu, e essa região era tomada por seres espirituais, tomada por
por ser de sabedoria, como o caso da Sofia. E eles criam que o cristão, uma pessoa, ela conseguiria experimentar e alcançar o pleroma. E como ela alcançava esse pleroma? Por meio de sacrifícios pessoais. Lembra que eu falei do ascetismo? Então, eles criam que a pessoa podia transcender ao se sacrificar, ao se mutilar, ao fazer jejuns prolongados e todas essas coisas. Eles criam que podiam alcançar o pleroma por meio de regras humanas. Então, aqui a gente vê o legalismo judaico que tinha na época. E também pela busca do conhecimento oculto e secreto. Então, eles criam que você podia, como uma pessoa, alcançar essa plenitude espiritual por meio de todas essas regrinhas e todos esses rituais que eles tinham que fazer. Mas nessa passagem aqui, quando Paulo fala que Jesus ele é o pleroma de Deus, Paulo mostra que há somente um meio de atingir esse pleroma, de atingir essa plenitude. Essa plenitude é através de Cristo e é em Cristo, porque Cristo ele é a representação exata da plenitude de Deus. Todas as coisas estão em Cristo. Mais para frente, Paulo vai falar no capítulo 2, se eu não me engano, que toda sabedoria encontra-se em Cristo. Enfim, toda a plenitude que a gente busca é somente por meio da pessoa de Cristo. E não consegue ser a parte dessa pessoa. E no versículo 20, Paulo vai falar e finalizar esse hino falando que Jesus ele é o único agente de reconciliação. Diferentemente do que os gnósticos ensinavam, anjos e seres espirituais poderiam nos aproximar de Deus e ser a nossa intermediação, Paulo reforça que a salvação é somente através de Cristo. Então, os gnósticos, eles criam que o homem, por natureza, o homem próprio, conseguia sim se aproximar de Deus, conseguia sim conseguir a sua salvação, independente de Cristo. E aqui Paulo ele vai falar que Jesus ele é a única forma de reconciliação. Ele é o único caminho que a gente tem para se reconciliar com Deus. Uma coisa importante sobre o versículo 20, que às vezes a gente interpreta com dificuldades. No versículo 20, Paulo vai falar que... Gente, quando eu falo Paulo é por causa do que Paulo escreveu, mas lembre-se que era um hino, tá? Era uma música que já existia na região e Paulo só reforça. E há algumas teorias de que Paulo, ele, ao escrever essa passagem, ele acrescentou uma coisa ou outra para melhorar o hino, entre aspas, para o hino ficar mais apologético, para rebater a galera. Então, Paulo ele fez algumas adições nesse hino que já existia na igreja primitiva. Aqui no versículo 20, quando fala que o Pai reconciliou todas as coisas, por meio de seu sangue fez paz com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. É uma passagem difícil de interpretar, porque a gente tem que lembrar que todas as coisas nessa passagem não devem ser interpretadas como se Deus reconciliou e salvou toda a humanidade. Isso tem nome e é chamado universalismo. Não sei se vocês já ouviram, mas é uma heresia muito comum, na verdade, nos Estados Unidos e tem crescido muito aqui no Brasil. Por exemplo, nosso famosão Vitor Herege Azevedo e outros hereges que aparecem aí na internet, eles creem que Cuidado, Deus... cara, vai pro YouTube. Não, mas ninguém vai ver, não. Verdade, não vou nem citar outros nomes. Cara. Pode citar, o pessoal precisa saber. Tem que citar. Paulo citava os nomes, então Paulo citou os nicolaítas, Paulo tava nem aí, então eu vou citar todo mundo. E também tem outras galeras aí, né? Não sei se eu posso citar nome, mas tomem cuidado com algumas pessoas, tá? Inclusive... Manda no chat depois. Eu vou falar rapidinho aqui. Inclusive o apóstolo lá o pastor da Igreja Batista da Água Branca, né, o René Kivitz, o Ed René, ele também crê que toda a humanidade será salva, que Deus salvará todas as pessoas e que o inferno não habitará nenhuma alma humana, somente habitará demônios e somente habitará Satanás e toda a trindade maligna lá que tem em Apocalipse. E porque eles pegam essa passagem e diz que todas as coisas significa que Deus salvou e reconciliou toda a humanidade, Deus salvou todas as pessoas. Isso vai totalmente contra as escrituras, que deixa claro que há um inferno, que há pessoas já habitando no inferno, como eu disse lá na aula de estado intermediário, e que há um julgamento eterno para certas pessoas. O universalismo é uma heresia que ensina que Deus salvará toda a humanidade. E quando Paulo usa essa hipérbole todas as coisas, a gente tem que lembrar que Paulo faz uma ligação intrínseca entre o ser humano e toda a criação. Não sei se vocês lembram em Romanos 8 que está escrito.
Romanos 8, 19 a 23, eu vou ler aqui. Que Paulo vai falar assim: pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que, até agora, toda a criação geme como em dores de parto. E nós, o que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Então aqui Paulo, ele lembra para a igreja, ele sempre lembra para nós, em Romanos 8 ele lembra que a queda do homem não trouxe juízo apenas entre os seres humanos, não trouxe juízo e inimizade apenas para nós, mas toda a criação também entrou em juízo. Em Gênesis 3, depois de Deus ele dar a sentença do juízo lá, que a mulher teria dores de parto, que o homem teria que trabalhar muito para conseguir o seu sustento, aqui no versículo 17 e 18, vai falar assim, ó, e ao homem ele disse, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore do fruto, árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida será muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Aqui no versículo 18, Deus vai falar assim, ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá dos seus frutos e grãos. Então, aqui mostra que a terra, ela, graças à queda do homem, ela passaria a produzir espinhos, passaria a produzir ervas daninhas. Então, toda essa inimizade que existia entre... Toda essa, quer dizer, essa amizade que antes existia entre o homem, entre a natureza, entre os animais, ela, graças à queda do homem, tornou em uma grande inimizade e toda a criação sofreu juízo, toda a criação está imposta à futilidade, como Paulo usa em Romanos 8. Então a gente tem sempre que lembrar que a obra de Cristo na cruz, ela não trouxe somente benefício aos homens, mas ela trouxe um benefício e trará um benefício a todo o universo. Tanto é que este hino ele vai terminar com um teor escatológico, que a gente lembra que a restauração de toda a criação no novo céu e na nova terra, como está em Apocalipse 21. Então, o propósito da morte de Cristo não é somente trazer benefício somente aos homens, mas quando Paulo fala todas as coisas, aqui ele está mostrando que a obra de Cristo ela vai alcançar todas as esferas da criação. Então, desde a natureza, os animais, o universo, todas as coisas, elas foram alcançadas por meio dessa obra de Cristo na cruz. Mostrando que a criação também desfruta dessas bênçãos que os homens desfrutam e que nós desfrutaremos no futuro também. Agora aqui, para finalizar, a passagem do 21 ao 23, depois desse hino que Paulo cita aqui em Colossenses, uma vez que Paulo já mostrou que Cristo é divino, que Cristo é supremo sobre a criação, que Cristo ele é supremo sobre a igreja, nessa passagem Paulo vai mostrar que Jesus ele é a única possibilidade que nós temos de reconciliação. Eu vou ler aqui Colossenses 1, versículo 21 até o 23. Que diz assim, na NVT. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. No versículo 21, Paulo ele vai retratar exatamente a situação de uma pessoa sem Cristo. Mostra exatamente a nossa situação antes de Cristo nos chamar. Nós estávamos totalmente afastados de Deus, nós estávamos longe de Deus, inimigos de Deus e completamente separados de Deus. Essa é a condição natural humana. E é por isso, graças a essa condição, que Paulo quer mostrar para os gnósticos que o homem não consegue salvar a si próprio. O homem não consegue alcançar a salvação sem Cristo, porque o homem, por natureza, ele é afastado, ele é inimigo de Deus. E inimigo é uma palavra muito forte. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas nós fomos inimigos de Deus. Deus olhava para a gente e, assim como em Salmos, Salmos vai falar, não vou lembrar agora de qual o capítulo,
mas vai falar como Deus ama o justo e como Deus odeia a iniquidade do ímpio. Deus tem aversão ao pecado e nós éramos inimigos de Deus. E graças a essa condição era impossível que a gente se aproximasse de Deus, que a gente alcançasse a nossa salvação de maneira própria. E isso é o que Paulo quer mostrar nessa passagem, contrastando com os ensinos do gnosticismo. E no versículo 22, já que éramos totalmente afastados de Deus, por meio da morte do Filho no corpo físico, ele nos reconciliou. E como resultado dessa reconciliação, nós somos santos, somos inculpáveis e somos livres de qualquer acusação. Aqui não está falando que a gente é perfeito, que a gente não erra, que a gente não peca, mas isso mostra que diante de Deus a gente não tem mais culpa, a gente é santo, a gente é separado para a obra de Deus, e a gente perante Deus não tem mais nenhuma acusação, porque Cristo foi quem levou essa acusação eternamente. Não vou entrar aqui em contexto de perda da salvação, se é possível um cristão verdadeiro perder a salvação, mas uma coisa que é fato a gente lembrar é que nossos pecados foram eternamente perdoados na morte de Cristo. Cristo nos livrou da ira que estava destinada a nós, e todos os nossos pecados de agora e até o fim de nossa morte, até o fim de nossa vida, foram pagos em Cristo. E por isso nós podemos nos aproximar de Deus somente por meio da morte de Cristo. O único meio do ser humano alcançar a salvação é através do sacrifício de Cristo e não por nossas obras. E no versículo 23, Paulo ele vai advertir os colossenses a como viver após essa reconciliação em Cristo. Então, agora que nós somos salvos, que Cristo nos reconciliou, que Cristo nos aproximou de Deus, aqui no versículo 23, Paulo vai falar que é preciso que a gente continue a crer na verdade, que a gente permaneça firme na verdade, que a gente não se afaste da esperança que nós recebemos ao ouvir as boas novas, e que foram anunciadas por todo mundo. Então, essa é uma característica de uma pessoa que foi salva, uma pessoa que foi reconciliada. Crer na verdade, permanecer firme na verdade e não se esquecer da esperança que nós recebemos quando ouvimos o Evangelho, que é a esperança da salvação, que é a esperança do arrebatamento da igreja, a esperança da volta de Cristo. Conclusão, para finalizar, nesta perícope, ou seja, neste trecho de Colossenses 1, do 15 ao 23, Paulo ele vai exaltar a divindade da pessoa de Jesus Cristo, mostrando que, primeiro, Jesus ele é a imagem de Deus, Jesus ele é o primogênito sobre a criação, Jesus ele é o agente à esfera da criação, Jesus é o criador e o propósito da criação, Jesus ele é antes de todas as coisas, Jesus mantém todas as coisas, Jesus é a cabeça da igreja, Jesus ele é o princípio, Jesus ele é o primogênito dos que ressuscitam, Jesus ele é a plenitude de Deus e Jesus ele é o único caminho disponível para a reconciliação. Todos esses atributos comprovavam que Jesus Cristo, o Deus homem, ele era, ele é, ele sempre será supremo sobre todo o universo. E este é o propósito dessa passagem. Essa passagem e essa aula na IBD tinha esse único propósito, mostrar e nos lembrar que Cristo ele é eternamente suficiente, Cristo ele é eternamente supremo e Cristo ele é eternamente Deus. Então, isso foi o que Paulo quis mostrar e também o que eu quis trazer um pouco na aula de hoje. É uma passagem muito, muito profunda para a gente estudar, então é difícil estudar tudo aqui o que Paulo quer mostrar, mas de modo geral é basicamente essa a ideia da aula de hoje. Deixa eu parar a gravação.